A unidade imobiliária é inviolável? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, que marque o sininho para receber notificações de novos vídeos e também coloque aí o joinha, marque o gostei para o vídeo ficar mais relevante aqui no YouTube e mais pessoas possam ter acesso à informação que nós vamos transmitir a partir de agora. Hoje recebemos mais uma vez a presença do advogado especializado em direito imobiliário e condominial, Rodrigo Collen. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Márcio. Obrigado mais uma vez pelo seu convite. Estamos sempre à disposição para contribuir aí com esse canal. Rodrigo, eu lembro que da outra vez que eu te convidei, eu falei que eu tinha te convidado para tratar de um tema bastante espinhoso, e eu acho que esse não é diferente, né? Claro que assim, no condomínio a gente tem diversos temas que são difíceis de lidar, né? Mas alguns são mais do que os outros. Essa questão da inviolabilidade da unidade imobiliária, quer dizer, o síndico de maneira alguma ele pode entrar numa unidade de um morador, ou numa sala, uma loja, sem a presença do condômino? É isso aí, Márcio. Mais uma vez, trazendo questões tormentosas para a vida condominial. Estamos aí para tentar auxiliar e ajudar um pouco a todos que hoje residem dentro dos condomínios. Mas vamos lá. Mais um desafio para a gente tentar ajudar aí os nossos ouvintes aí. Mas, bom, partindo dessa pergunta, Márcio, a gente tem que sempre pensar partir do seguinte princípio, né? Que toda regra ela tem exceção, dentre elas no âmbito do direito. Então, eu te respondo objetivamente nesse momento que, em regra, não, o síndico, em regra, não pode adentrar sem autorização do condômino ou morador ou possuidor, em regra. Mas, como dito, como toda regra tem exceção e no direito não é diferente, então eu preferiria, para poder ilustrar um pouco mais aos nossos ouvintes, a norma constitucional, porque ela parte desse princípio da norma constitucional. Então, se me der licença, eu vou ler para que nossos ouvintes possam compreender um pouco dessas exceções. A norma constitucional preconiza que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí já começam as exceções. Começa agora. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, nós temos aqui, Márcio, na verdade, 4 exceções previsto na Constituição. Mas como é uma norma que abrange toda a vida cotidiana, vamos trazer um pouco para a nossa realidade, uma vez que nós estamos tratando aqui de condomínio, não é verdade? Isso. Então, vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade. Então, nós já vimos lá que flagrante delito, desastre, prestar socorro e por ordem judicial. Então, trazendo para a nossa realidade condominial, é claro que, em regra, o síndico não pode
sem autorização do morador, do condomínio, do possuidor, arrombar a porta para averiguar qualquer coisa, qualquer questão e de qualquer natureza, seja ela qual for. Então, nesse caso, sempre deve-se o condômino pedir autorização expressa do possuidor, do condômino. Bom, o condômino não autorizou, o morador não autorizou. O que fazer? Nesses casos, quando o morador, o condômino não autoriza, o que devemos fazer? O que o síndico vai fazer se existe a necessidade de fazer qualquer tipo de vistoria ou sanar algum problema? Necessidade e urgência, né, Rodrigo? Nós vamos chegar na urgência daqui a pouco. Mas vamos chegar, daqui a pouco a gente fala um pouco mais da urgência. Mas nesse momento, quando existe esse tipo de situação, porque no caso de emergência e da urgência, é um caso bastante específico, concorda? E deve ser tratado de forma separada e de forma individualizada. Mas vamos colocar a situação em que o condômino não autorizou, mas não tem urgência, mas há necessidade, por alguma eventualidade qualquer. O que o condomínio, o síndico vai fazer? Se o condômino não autorizar. Nós temos algumas medidas, seja ela na convenção, no regimento interno ou na própria lei. Pela convenção ou regimento, se já está previsto nessa norma estatutária, podemos aplicar uma multa caso, de alguma forma, o condômino não colabore. Ainda assim, mesmo aplicando a multa, não foi suficiente para que o condômino autorize, o morador autorize, não há outra possibilidade senão partir para o judiciário, pedindo para que o síndico possa verificar, sanear aquele problema que é acometido dentro daquele condomínio. Com a questão judicial, é claro, sempre advindo de provas, né? E de procedimentos adequados, criados dentro do condomínio, ainda que omisso na convenção. Agora, e se tratando, no caso de urgência, aí é que vem a questão, que são situações em que, situações inadiáveis, em que coloca em risco a coletividade condominial, a segurança da coletividade. Como tratar essa questão? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que cabe, nesse momento, o síndico realizar e ter a certeza, no primeiro momento, que o problema existente dentro daquela unidade imobiliária realmente está lá. Eu acho que antes deve o síndico averiguar se o problema não possa, de repente, estar em outras unidades, para exatamente não ser levado ao erro. E assim, se isso acontecer, ele é que vai ter a responsabilidade e, e ter que pagar uma indenização ao condomínio, caso ele seja induzido ao erro ou levado ao erro, né? Por uma falha qualquer. Não averigou, não conferiu, não certificou e não teve a certeza que lá dentro daquela unidade que estava o problema, né? Então, nesse tipo de situação, é sempre recomendável o síndico averiguar primeiro, ter a certeza, antes de fazer qualquer tipo de arrombamento. Agora,
questões inadiáveis, emergentes, que não pode ser deixado para o dia seguinte. E é sempre recomendável, num primeiro momento, fazer uma convocação ali de seu conselho fiscal ou conselho consultivo, ou subsíndico, outros moradores, para que eles possam, naquele momento, e até mesmo registrar isso, se não naquele momento ou posteriormente, em ata, fazer uma ata e lavrar isso, porque essa questão é muito importante, produzir prova, porque como nós estamos lidando aqui com um direito constitucional de inviolabilidade domiciliar e privacidade, que são regras constitucionais para que esses condôminos ou condomínio ou o síndico possam, de repente, serem responsabilizados por isso. Então, deve sempre registrar esses fatos. Então, decidido o arrombamento, decidido, aí sim, registra-se tudo. Fotos, vídeos, para averiguar e certificar se realmente o problema está acontecendo naquela unidade. Uma vez constatado, resolve-se a questão e, a partir de então, comunica depois o condomínio. Mas sempre, é claro, previamente, tentando de todas as formas entrar em contato com o condomínio ou com a pessoa que esteja, de repente, na gestão dessa unidade. Por isso que é importante, Márcio, que a gente vê que é muito comum a desatualização de cadastros, dos cadastros dos condôminos. Pois é. É aí que é a grande chave. Porque a gente observa muito que, num momento de emergência, o síndico precisa entrar em contato com o condômino e muitas vezes não consegue. Por quê? Porque está desatualizado o cadastro dos condôminos. Mas esse assunto ele surgiu exatamente por conta disso, Rodrigo. Né? O síndico que nos trouxe, não que seja a primeira, né? Ao longo de 26 anos eu já vi muita coisa aqui, mas o síndico trouxe exatamente isso. Precisava se averiguar, né, uma questão de vazamento, né? Estava nítido que tinha uma água escorrendo, saindo da porta da unidade, mas não tinha contato, o condomínio, a administração não tinha contato nenhum, né? Nem de morador, nem qualquer da unidade. Né? Então, Isso é muito comum. Isso é muito comum, Márcio. Os condôminos normalmente não têm essa preocupação de atualizar o cadastro dos condôminos, dos moradores. E aí exatamente é o que vai muitas vezes levar a esse tipo de situação, de ter que, no momento de urgência, necessidade, em momentos inadiáveis, ter que fazer essa violação do domicílio alheio. Então, agora, nesse tipo de situação, a gente vê assim, algumas exceções, né? Que eu acho que deve ser muito bem ponderado, tem que ter muita cautela, exatamente para que não faça ou não fere o direito alheio constitucional. Então, eu acho que existem exceções? Existe. É o caso, você mesmo acabou de dizer. Está assim, nítido, claro e evidente, e é certo que existe um vazamento saindo debaixo da porta daquela unidade. E é um vazamento grande. Essa é uma exceção. Existe existe um princípio de incêndio. É outra exceção. Né? Agora, e se for, ou qualquer outro sinistro, tá? A gente tem que pensar em, porque, assim, situações tem diversas. Né? diversas. Tem variáveis. Foi até Né? bom você explicar a questão da urgência ou não, né? Porque quando eu decidi te convidar para tratar desse assunto, eu só pensei na questão da emergência, né? Mas realmente tem situações que eu já também já chegaram aqui na redação. Por exemplo, tem às vezes o condomínio está precisando, já chegou aqui isso mais de uma vez, precisando entrar na cobertura para colocar andames para fazer uma reforma, e o morador não deixa de forma alguma.
Aí o condomínio tem que ir ao judiciário para pedir uma autorização, porque aquela é a única passagem para poder acessar determinado local do condomínio. Exatamente. Existem prédios, edificações mais antigas, que, para se chegar ao telhado, tem que passar por dentro da unidade imobiliária. Tem Sim, edificações antigas que são assim. Como faz nesse momento? Se o condomínio não permite. E precisa fazer a reparação do telhado, que está quebrado e está existindo infiltração. que inclusive vai repercutir na unidade dele, né? Também. Dele e do vizinho. Do vizinho. Né? Então, assim, então, nesses casos, né, Márcio, é lógico que assim, essas exceções existem, mas são bem, tem que ser consideradas situações bem pontuais, né? Que, em regra, não se deve, né, fazer, o síndico tem que se sentir no direito de arrombar a porta do condomínio para fazer ou qualquer tipo de averiguação ou restauração ou reparação, seja lá o que for. Então, em regra, não. Tem que ser bastante ponderada, com bastante cautela. E, assim, sempre levando testemunha, né? Sempre acompanhando, se adentrando dentro da unidade, se isso for necessário, sempre acompanhando, registrando os fatos, né? Lavrando, todos assinando, né? Comprovando que não conseguiu o contato com o condômino, que a situação foi de urgência, foi inadiável. É importante para que não sofra consequências depois de responsabilidade civil e criminal, porque invadir domicílio alheio é crime previsto no Código Penal. Então, tem que sempre ter essas cautelas, registrar esses fatos. Né? Então, sempre que possível, levar a autoridade competente, seja ela corpo de bombeiro, no caso de incêndio, ou seja, autoridade policial, em caso de crime, por exemplo, violência doméstica, que é comum. Né? Mas tem que ter a certeza. Então, sempre a gente pondera nesse sentido. Não é? E é claro que, assim, o que a gente falou, situações em que existe morador, a gente tem que considerar proprietário e locatário. São situações distintas também. É mais fácil lidar com o locatário, porque ali tem obrigações contratuais. Porque caso ele não colabore e não cumpra com seus deveres, que é previsto não somente em convenção, em lei, mas em contrato de locação, pela lei de locação, então é mais fácil de lidar com, em regra, normalmente, né, do que propriamente o condômino. Porque, caso contrário, o condômino pode, de repente, rescindir o contrato, caso ele não colabore. Então, eu acho que é sempre, nesse caso, tem que existir a ponderação. Sempre a ponderação. Tem que existir sempre o bom senso. Mas, se me permitir, Márcio, assim, eu acho que como é um tema que, quando você me trouxe, eu falei, eu acho que vale a pena, porque como existem exceções, e grandes exceções, né, com bastante cautela, eu trouxe algumas jurisprudências, mas se me permitir, eu posso citar o exemplo de dois casos específicos aqui, se me permite, se tivesse Cita esse aí que é tempo. bom para embasar aqui o nosso bate-papo. Pois é, tem um caso interessante que a condômina, a moradora, ela viajou e deixou o chuveiro ligado. E ficou dias, e começou a vazar e muito cheiro, e até que, numa situação dessa, a condômina pediu danos morais, instaurou o processo civil e criminal, mas esse caso, por exemplo,
foi julgado improcedente. Por quê? Porque na avaliação do magistrado, entendeu que ali poderia sim trazer um risco à segurança da coletividade. Mas nesse caso ficou muito bem provado, ficou muito bem embasado. Por isso que nesse caso, por exemplo, não foi julgado procedente da autora condômina, que sofreu a violação em seu domicílio. Então, é claro que nesse caso é um caso de exceção, porque espera-se e é razoável num incidente ou um acidente como esse, que um vazamento dessa natureza pode gerar maiores transtornos, até, quiçá, um curto-circuito no próprio condomínio. Então, é um caso de exceção. Né? Temos até um outro caso, acho que aí assim, aí eu vou trazer um outro caso contrário. É o caso em que o síndico arrombou a porta, achando que existiu a infiltração da unidade imobiliária da condomínio, quebrou a parede e percebeu que o vazamento não se tratava da unidade imobiliária, e sim da parte externa do condomínio, da fachada. Então, da prumada vertical, que, em regra, pertence e é responsabilidade de quem? Do condomínio. Condomínio. Então, nesse caso, houve uma imprudência do síndico arrombar a porta e constatar, ao final, que não se tratava da unidade dela que estava trazendo esse dano. Nesse caso específico, o síndico e aquelas testemunhas tiveram que pagar uma indenização à autora, à moradora. Então, assim, você vê que por isso que existe aquela recomendação de ter a certeza, de pelo menos tomar as medidas preventivas, cautelatórias, certificar, confirmar se realmente o dano ocorrido é proveniente da unidade imobiliária. Ô, Rodrigo, então Então, eu vou terminar aqui, ó, também citando um caso que eu lembrei aqui agora, de um condomínio, a síndica me ligou falando do ocorrido, o morador propositalmente abriu a torneira do tanque, deixou aberto, trancou o apartamento e foi embora. Era um condomínio antissocial. Aquela outra vez que a gente conversou, falou sobre o condomínio antissocial, era um morador que sempre arrumava confusão dentro do condomínio. E dessa vez ele abriu, deixou a água escorreu pelos andares e entrou em duas unidades com tábua corrida, taco, e estragou duas unidades. Quer dizer, nesse caso, o síndico chamou um chaveiro, abriu com testemunhas e tudo, foi lá, fechou, e depois deu confusão para o morador, é claro, né? Mas pois isso é comum também de acontecer. Né? Como já existe um conflito, né, por esse condomínio antissocial, aí, para ele, né, é, é margem para ele fazer uma série de outras provocações. Mas é e, claro que o que eu acho que é importante, né, nesse caso, é sempre tentar entrar num processo de negociação. Mas eu acho que, assim, em determinados casos, também já é de conhecimento meu, de casos de condomínio que a gente costuma dar assessoria, houve caso que também o morador não autorizou e houve a necessidade, por meio da prumada, né, por meio do chat, fazer um tamponamento diretamente à unidade imobiliária para parar o vazamento.
Nesse caso, conseguiu. Mas nem toda edificação permite, é possível fazer isso. É. Nem toda. Como é que faz nesses casos? Né? Muito bem, ô Rodrigo. Né, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Comorar. É isso aí. Eu agradeço mais uma vez, né, Márcio? Precisando da nossa, dos nossos, da nossa colaboração, nós estamos aqui à disposição. Agradecer mais uma vez essa participação. Muito obrigado. Ok. E você, se você achou o tema interessante, né? Marque aí o joinha, o gostei, né? E faça também, se você tem algum outro caso que aconteceu no seu condomínio, comente aí, né? Se sabe de alguma outra situação para lidar com esses casos aí, faça o seu comentário também e não deixe de compartilhar com outras pessoas, né? O Comorar volta numa próxima oportunidade. Até lá.